Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Luiz, da disciplina Ética e Cidadania, e nós vamos trabalhar esse semestre várias matérias, vários itens relacionados à ética e cidadania. A nossa disciplina será dividida em 3 unidades, né? Vocês terão a oportunidade de ter acesso a 3 aulas devidamente separadas. E hoje nós trabalharemos com a primeira unidade, que é Ética e Cidadania, Ética e Moral. Falaremos sobre os valores éticos, a conduta humana e a ética nas pesquisas científicas, na internet e a ética no trabalho. Então, para iniciar a nossa disciplina, eu queria inicialmente falar um pouco sobre esse conceito de ética, né? Qual é a diferença de ética para moral? As pessoas fazem uma confusão muito grande entre esses dois conceitos, né? Alguns acham que os valores éticos são também valores morais, né? Mas a ética, ela é diferente da moral. Ela tem um conceito diferente da moral. A ética, ela veio da Grécia Antiga, né? Da filosofia antiga, né? E a ética, na verdade, é a disciplina que estuda os valores morais, né? A ética, portanto, ela tenta sistematizar o conjunto de valores morais que existe em determinada sociedade, né? Em determinado povo. A ética é a ciência do ethos, é um saber elaborado segundo regras ou segundo uma lógica peculiar, segundo o ensinamento de Patrus Penas e Castro, né? Então a ética é a moral, é o conjunto de valores morais de um povo, é o conjunto de normas vigentes, consideradas como critérios que orientam o modo de agir dos indivíduos daquela sociedade. Então, em toda a sociedade nós temos um conjunto de regras que é imposto socialmente, né? E também nós não podemos confundir essas regras morais com as regras jurídicas, as regras do direito, aquelas regras que são positivadas em leis, que são também regras de natureza diferente. As regras morais, elas não são coercitivas, elas não são impositivas. Nós aceitamos a validade dessas regras e nós nos impomos, né? Cada um de nós aceitamos a aplicação dessas regras na nossa vida. E o papel da ética é exatamente esse, fazer um estudo sobre esse conjunto de valores morais que regem a vida em sociedade. Não existe sociedade sem valores morais, né? Sem regras que de alguma forma sistematizam a nossa vida, orientam a nossa vida, a nossa convivência social. Para se ter uma melhor ideia do que sejam esses valores éticos, né, e morais, vamos nos basear nesse momento na ética de Einstein, que está aí no terceiro slide, né? Quais são os valores éticos que Albert Einstein, o famoso físico, né, entendia que eram válidos para todas as sociedades humanas, né? O Einstein, por exemplo, ele defendia o valor, como grande valor moral da sociedade, a simplicidade, a liberdade e o respeito a cada ser, né? Ele via cada ser como um indivíduo completamente distinto do outro. Nós não somos iguais numa sociedade, portanto, nós temos que respeitar a individualidade do outro. O Einstein também pregava a recusa a normas, dogmas, inconformismo e submissão. Ele entendia que o indivíduo, ele devia ser um indivíduo questionador, ele devia ser um indivíduo crítico, né? De modo que ele não fosse submetido a determinados comandos que nem sempre estavam ou estão em benefício da própria coletividade, né? A aceitação daquilo que se pode compreender, ou seja, nada que seja passível, que não seja passível de uma explicação, pode ser aceito pelo indivíduo. Nós temos que questionar os dogmas, aquilo que é posto por determinados setores da coletividade. Ele repudiava a escravidão, confiava na criatividade do ser humano, né? Tinha a crença de que os males são resultado do desamor e da ignorância. A aceitação de que não se ensina ou aprende o que não se ama. Então é preciso gostar daquilo que se faz, é preciso gostar, por exemplo, de ensinar, para que essa atividade ela tenha um resultado, né? Ela tenha uma efetividade, uma eficiência na sua realização. E por fim,
a questão da fama, né? O Einstein dizia que a fama merece uma cautela, pois causa inveja e ressentimento. De fato, as pessoas que, de alguma forma, conseguem uma projeção social, elas têm que ter muito cuidado com a forma como elas vão lidar com essa fama, né? Bom, então nós vimos aí que os valores, que a ética é diferente da moral, né? Os valores morais, eles são estudados pela ética, e a ética vem a ser, portanto, a ciência desse conjunto, desses valores, da moral, exatamente, né? Mas nós podemos identificar na nossa sociedade dois tipos de valores éticos e morais. Nós temos valores individuais e nós temos valores organizacionais, né? Os valores individuais são aqueles que cada um tem, que cada pessoa possui, que decorre da sua criação, da sua religiosidade, né? Do seu senso ético pessoal e que, portanto, as pessoas levam para toda a sua vida. Algumas pessoas mudam os seus valores, né, no decorrer da vida, mas o fato é que os valores éticos individuais são aqueles que pertencem a cada indivíduo, né, pessoalmente. Eles não se confundem com os valores sociais ou com os valores organizacionais, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm valores pessoais diferentes, né? Por exemplo, a gente sabe que alguns políticos, que alguns agentes públicos, eles não prezam muito pela honestidade. Então, eles têm um conjunto de valores pessoais que não coincidem, que não se conformam com os valores organizacionais, com os valores da sociedade, né? Enquanto que a sociedade como um todo, ela prega, ela defende a honestidade, né, o interesse público, a moralidade. Nem sempre isso acontece com alguns políticos, com alguns gestores que acabam se afastando desse conjunto de valores. Por quê? Porque eles têm valores pessoais que não se amoldam aos valores coletivos. Uma outra coisa são os valores coletivos, os valores organizacionais, né? Os valores que nós temos dentro da nossa instituição, dentro da nossa empresa, dentro da nossa sociedade. Esses valores, eles nem sempre são idênticos aos valores pessoais. Às vezes nós trabalhamos numa empresa, numa instituição pública, e essa instituição ela possui um conjunto de valores que, de alguma forma, podem diferir do nosso, né? E nós não podemos, como profissionais, como cidadãos, confundir as duas coisas, né? Eu tenho que separar os meus valores individuais dos meus valores dentro daquela organização. Os valores organizacionais, eles são divididos em 3 níveis, né? Nós temos o nível estratégico, que é o nível que define a visão da instituição, né? O projeto maior, os objetivos maiores daquela coletividade, daquela instituição, a missão institucional, né? Nós temos o nível tático, que é um nível intermediário, que define a estratégia de atuação daquela instituição, né? E por fim nós temos os valores éticos organizacionais do nível operacional, que já trata do plano de ação, que já trata da execução daquela missão institucional de acordo com a estratégia definida, né? Então esses são os valores da organização que nós, se estivermos inseridos nessa coletividade, teremos que seguir. E esses valores nem sempre coincidem com os nossos valores pessoais. E nós temos que saber, né, nos adequar, nos colocar dentro daquela coletividade e observar os valores que são inerentes àquela organização. O que vem a ser consciência ética, né? Todos nós, como eu acabei de falar, temos um conjunto de valores pessoais. É a consciência que nós temos dos valores morais que nós aceitamos como correto, né? É aquilo que cada um de nós entende como sendo certo ou como sendo errado dentro da nossa convivência social, dentro da nossa atuação enquanto indivíduo, né? Mas existe também os valores que são aceitos na coletividade, aqueles valores que são majoritariamente aceitos pela coletividade. E a consciência ética, ela passa exatamente pela compreensão desses valores, né? A consciência ética são os valores éticos aceitos em determinada coletividade. Então, a consciência ética, ela depende da compreensão não daqueles valores que eu aceito individualmente como corretos, como adequados para a minha vida,
mas da compreensão daquele conjunto de valores que é aceito socialmente, né? E eu coloquei antes que nem sempre esses valores organizacionais ou coletivos, eles se confundem com os nossos valores pessoais. Eles são valores muitas vezes diferentes dos nossos valores pessoais. E nós temos que saber fazer essa distinção. A consciência ética, portanto, é a compreensão que o indivíduo tem desses valores éticos de uma coletividade, né? Então, é importante que essas manifestações é que determinam, de alguma forma, como o ser humano, como o indivíduo se conduz dentro de uma determinada coletividade. É claro que existem circunstâncias de natureza moral, pessoal, religiosa, partidária, econômica e até de natureza biológica que podem afetar essa condução do indivíduo, né? Podem, de alguma forma, prejudicar que esse indivíduo se conduza socialmente de acordo com aqueles valores, né? É importante que se tenha a delimitação, a determinação precisa de quais são essas circunstâncias ambientais que podem influenciar na firmeza do caráter de quem toma a decisão, né? Normalmente nós temos compreensão, nós sabemos quais são os valores sociais, os valores éticos aceitos em determinada sociedade, mas uma situação específica, né, uma situação concreta, ela pode inviabilizar que o indivíduo se conduza de acordo com esses valores, né? Que ele, de alguma forma, tenha firmeza de caráter para manter os valores éticos aceitos pela coletividade em qualquer circunstância. A conduta humana na ética, né? Então, como consequência disso, obviamente, eu já coloquei desde o início da nossa explanação, o ser humano, na sua convivência social, ele submete a regras, né? E essas regras decorrem exatamente desses valores morais que são aceitos socialmente, né? A adoção dessas regras é tida como necessária para que haja uma boa convivência humana. Na verdade, alguns filósofos entendem que as regras e valores morais são também necessárias à convivência humana, né? São formas de você conter os excessos, os impulsos do ser humano. Por isso que se faz necessário que nós observamos, de acordo com a circunstância, obviamente, aqueles valores éticos, né, que se aplicam àquela situação. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, a etiqueta. A etiqueta é um conjunto de regras que são aplicáveis a uma situação específica, normalmente a situações de eventos sociais, né? Festas, eventos, solenidades, jantares, e que impõe a cada pessoa um conjunto de regras de como se comportar naquela situação, de como se vestir naquela situação, de como se conduzir naquela situação. E nós, obviamente, como seres que estamos inseridos no contexto social, de alguma forma nos sentimos obrigados a observar aquela conduta de etiqueta, né? Então, por exemplo, quando se vai a uma solenidade, a um culto, uma missa, alguma coisa religiosa, você normalmente vai com uma roupa diferente daquela que você usa no seu dia a dia em casa, né? Por quê? Porque é uma norma de etiqueta que impõe ao indivíduo esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, né? Da mesma forma que o cidadão, ao participar de um jantar público com pessoas da coletividade, ele vai ter um comportamento diferente daquele que ele usa em casa, né? Algumas pessoas, por exemplo, em casa ainda gostam, né, de comer, por exemplo, utilizando as mãos. Isso ele não vai fazer em um evento social. Então, são condutas que são impostas pela coletividade e que nos obrigam a determinados comportamentos nessas situações específicas, né? E qual a importância disso para o nosso dia a dia, né? Para a humanidade, para a nossa vida pessoal? Ao longo da história, preciso que fique claro isso, foram tomadas várias decisões antiéticas que se basearam nos princípios vigentes naquele momento e que norteavam a conduta da sociedade. Ou seja, nós temos vários
fatos históricos relevantes que causaram grande apreensão à coletividade, à humanidade como um todo, né? Como as grandes guerras, como os grandes conflitos, que invariavelmente decorreram de condutas, de violação de condutas, de normas éticas que estavam em vigor naquele momento, né? Essas normas éticas norteiam as decisões na ciência, por exemplo. Toda a atuação da ciência, da medicina, da biologia, né, da própria física, elas também levam em consideração o conjunto de normas éticas em vigor naquele momento, ou seja, o que é certo e o que é errado, né? Normalmente uma pesquisa científica ela avança até o momento que ela vai chegar ao limite de uma regra, de uma norma ética, né? Por exemplo, até que ponto é ético nós fazermos a clonagem de indivíduos, né? Será que é ético do ponto de vista biológico que o ser humano comece a fazer pesquisas que se voltem à concepção do indivíduo? Isso não seria uma coisa da natureza e não da ciência? Então são discussões que vão de alguma forma resvalar na discussão ética também. E um tema novo que vem surgindo, cada vez mais forte, né? Basta que a gente acesse as redes sociais e veja o conjunto de manifestações das pessoas ali, é a própria ética na internet. Quer dizer, hoje a gente vê um abuso, um excesso, né, de participação na internet de pessoas sem qualquer tipo de observância de normas éticas, sem qualquer respeito, né, às outras pessoas. As pessoas realmente não têm observado limites éticos na sua conduta dentro das redes sociais, dentro do ambiente virtual, né? Com relação à questão da ética, eu trago na ciência, né? Eu trago até um slide aí, o 8º slide, ele fala exatamente de um caso que foi muito discutido durante alguns anos, que foi a clonagem da ovelha Dolly. Quer dizer, aquilo já trouxe um certo espanto para a comunidade científica e para a coletividade, porque tornou possível, né, que o ser humano pudesse também clonar outros seres humanos. Foi uma experiência que gerou essa possibilidade. E isso gerou uma discussão sobre quais são os limites da ciência, né? Até que ponto a ciência ela não estaria realmente invadindo ou exorbitando na sua atuação em prol da sociedade. Existe uma conotação religiosa também, que de alguma forma faz uma crítica a esse tipo de pesquisa científica, mas no geral há uma discussão sobre os limites, né, da ciência na sua atividade, né, que é o que a gente chama de bioética, né. No slide 9 eu trago aí um exemplo também da discussão que existe hoje sobre ética na internet, dos excessos, né, que existem nas redes sociais. Nós vemos nas redes sociais pessoas de forma livre, de forma sem qualquer tipo de preocupação ética, colocarem manifestações claramente racistas, por exemplo, né? Colocarem manifestações claramente contrárias aos nordestinos, por exemplo. Então são situações que merecem uma melhor ponderação pelas pessoas do ponto de vista ético também. Quais são os limites da minha manifestação? É claro que todos nós temos a livre manifestação do pensamento, né? E por isso que se impõe, né, a necessidade de que nós reflitamos a cada momento se aquela minha manifestação ela não é excessiva, se aquela minha manifestação ela não fere o direito do outro, se não é uma manifestação de ódio, por exemplo, né? Então, esses limites têm que ser pensados, têm que ser discutidos para que nós não tenhamos também no ambiente virtual um conjunto de violações àqueles valores morais que nós aceitamos, né, na sociedade. A ética no trabalho também deve ser observada, e principalmente para vocês que trabalham, que vão trabalhar com a segurança no trabalho, deve ser bem compreendida até para que se possa fazer a orientação devida àquelas pessoas com quem vocês conviverem no ambiente de trabalho. Então, dentro do trabalho, dentro de uma organização, nós também temos padrões éticos a serem observados. Nós temos os valores éticos daquela organização. Nós temos os valores éticos da coletividade. Nós não podemos, por exemplo, trabalhar, né,
fazendo um discurso de racismo dentro do trabalho, né? Nós não podemos aceitar, por exemplo, a intolerância religiosa dentro do trabalho, o assédio moral ou sexual dentro do trabalho. Então esses valores éticos têm que ser devidamente compreendidos e disseminados dentro do ambiente de trabalho. Então é isso, pessoal. Isso foi a nossa primeira unidade, uma primeira unidade em que a gente trabalhou esses aspectos mais teóricos, conceituais da ética e da moral, né? E aqui eu agradeço a atenção de vocês e logo, logo estaremos na unidade 2, dando continuidade a esse assunto tão importante que é a ética e cidadania.